Oi, pessoal, vamos lá para mais uma aula prática de introdução à programação. Nessa aula de hoje, a gente vai exercitar alguns dos principais conceitos de estruturas de dados que a gente discutiu ao longo das últimas semanas, tá? Principalmente, claro, a gente vai focar nas estruturas associativas, são esses dicionários em Python que a gente discutiu nessa última semana, mas a gente vai acabar também utilizando strings e listas bastante intensamente nesse exercício, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai tentar implementar um programa para calcular a frequência de ocorrência de palavras em um texto, tá? Basicamente significa pegar um texto pronto, lá, por exemplo, talvez um texto de um livro ou de um poema, alguma coisa assim, né? E contar quantas vezes cada palavra ocorre no texto, por exemplo, para fazer algum tipo de análise de texto, para verificar sobre qual temática é aquele texto, quais palavras são mais relevantes. Tem um monte de problemas aí nos quais esse tipo de técnica se utiliza. Claro que a gente vai fazer uma solução bastante simples, né? Só para contar as palavras e mostrar elas de forma ordenada. Bom, vamos lá. O que a gente quer fazer aqui hoje, tá? Então, a gente vai fazer esse programa, então, para calcular a frequência e ocorrência de palavras, como eu comentei, né? E, especificamente, a gente vai fazer essas etapas aqui. Primeiro, a gente tem que ler um texto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer diferente do que a gente geralmente faz é a gente vai ler um texto com múltiplas linhas para permitir que o usuário digite um texto potencialmente longo, né, e grande. A ideia aqui seria terminar o texto quando o usuário digitar um Enter, tá? Então, a última coisa que o usuário vai digitar é um Enter, uma linha vazia, digamos assim, aí quando o programa encontrar uma linha vazia, ele termina de ler a entrada do usuário, tá? A gente vai separar depois as palavras, remover pontuação e padronizar para minúsculas, tá? Então, o usuário vai digitar letras maiúsculas, minúsculas, etc. A gente vai padronizar tudo para minúsculas, porque a gente quer contar as palavras e não quer diferenciar maiúsculas e minúsculas, não faz diferença, né, para uma palavra, para o nosso exercício aqui, se a palavra está em maiúscula ou em minúscula. A gente vai gerar, então, um dicionário a partir dessas palavras com a contagem de ocorrência delas. Isso aqui é o principal, né, o exercício de hoje, que é gerar esse dicionário aqui. E depois imprimir a lista de palavras ordenada pela frequência. Então, eu quero listar as palavras, né, mostrar para o usuário quais são as palavras, mas claro que eu quero ordenar pela frequência. De preferência, né, ordenar da frequência da palavra mais frequente para menos frequente, né, colocar no começo da lista as palavras que acontecem mais. Então, seria uma ordem decrescente. Depois, por fim, a gente vai mostrar também essa frequência aqui em percentual, só para a gente ter uma ideia aí do percentual de ocorrência lá de uma determinada palavra no texto. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ler essa entrada do usuário em múltiplas linhas, tá? Normalmente, quando a gente faz um input do usuário, a gente só digita assim, né? O usuário vai digitar um texto, né? E eu vou fazer esse input e vou dizer para o usuário, né? Informe um texto. E aí, se eu fizer rodar esse programa só assim, né? O que acontece? O usuário informa o texto, por exemplo, uma frase. Então, eu quero digitar uma frase e logo depois eu queria digitar outra frase. Mas o programa acabou, né? Eu executei essa linha aqui e não tinha mais nada depois, né? Eu quero ler um texto que o usuário possa digitar várias partes, né? Várias frases, uma embaixo da outra, como se fosse um texto normal, né? Um texto de múltiplas linhas, tá? Como é que a gente pode fazer isso, né? Tem várias formas de implementar isso, mas uma forma é fazer uma repetição. Então, por exemplo, eu posso botar isso aqui para fora, print, informe um texto, né? O usuário vai digitar algum texto e o que eu vou ter que fazer? Algum tipo de repetição, né? Enquanto algo eu repito isso aqui, né? Texto é o que o usuário digitar, né? Como é que eu posso fazer isso aqui funcionar, por exemplo, né? Esse usuário vai digitar um texto, certo? O que a gente está dizendo ali é, o termina quando o usuário dá um enter, né? Quando o usuário só digita um texto e dá um enter. Então, se esse texto aqui que o usuário digitou for igual a vazio, esse programa termina, né? Basicamente é isso aqui, né? Então, enquanto o texto for diferente de vazio, nesse caso, né? Eu entro no laço de repetição e leio um novo texto, né? Só claro, isso aqui é a variável de controle é essa aqui, né? Então, para eu poder entrar nesse laço no mínimo uma vez, eu tenho que estar com ela definida aqui fora, né? Então, vamos lá, eu tenho que definir um texto, vou definir como, sei lá, um caractere qualquer, x. Então, x é diferente de zero? Opa, x é diferente de vazio? Sim. Então, eu leio um texto, né? Se esse texto que o usuário digitou for diferente de vazio, eu leio outro texto e assim por diante, tá? O usuário vai conseguir, então, digitar várias vezes,
né? Então, vamos lá. Um texto, enter. Outro texto, enter. Outro texto, mais uma vez, enter, né? O usuário digitou várias vezes. O usuário digita uma linha vazia, acaba o programa, ó, terminou meu programa aqui, não mostrou nada na tela. Vou mostrar esse texto aqui na tela, texto, só para a gente fazer as coisas aos poucos, né? Então vamos lá, eu vou digitar de novo isso aqui, não vou nem digitar tudo de novo, vou só copiar e colar, tá? O que ele imprimiu na tela? Nada, né? Porque quer dizer, na verdade ele imprimiu uma linha em branco aqui, né, na tela. Por quê? Porque o texto só tem o último texto digitado pelo usuário, que era vazio. No caso, saiu só uma linha em branco do print, né? Porque o print vazio imprime uma linha em branco. Por quê? Porque eu não estou guardando esse texto, né? Para guardar o texto, eu vou ter que acumular ele em algum lugar, né? Então, eu vou chamar isso aqui de... Vou trocar esse nome aqui, vou chamar isso aqui de linha, porque na verdade isso aqui não é o texto completo, isso aqui é só uma linha. Então o usuário vai digitar uma linha e o texto mesmo vai ser o seguinte, né? O texto começa vazio, é um acumulador, né? Acumulador de string, no caso. Então, texto vai ter o próprio texto mais igual à linha que o usuário acabou de digitar, tá? Então, eu vou concatenando nesse texto que o usuário digita mais uma linha toda vez que o usuário digita uma nova linha e aqui embaixo eu imprimo o texto final. Vamos testar. Vamos de novo com esse texto aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, digitei todo o texto, o programa está esperando alguma coisa, eu vou dar um Enter, né? Acabou, né? Digitei meu último texto e acabou. O que ele mostrou aqui, ó? Um texto, né? Outro texto, tudo junto, né? Porque eu estou concatenando tudo. Outro texto mais uma vez. Não está muito bom, né? Porque ele está grudando aqui, né? Por que ele está grudando? Porque eu estou só concatenando todos os textos digitados pelo usuário. Eu vou ter que botar um caractere a mais aqui para separar. Eu vou botar um separador de quebra de linha. Poderia ser um espaço em branco, poderia ser qualquer outra coisa, tá? Eu vou botar uma quebra de linha. Por quê? Porque daí eu vou ver o texto exatamente como o usuário digitou. O usuário vai digitar assim, um texto, outro texto, um em cada linha, e daí vai aparecer um texto, enter, um texto, outro texto, enter, e assim por diante, tá? Vamos lá, mais um teste. Então, vou pegar esse mesmo texto aqui, só para testar. Tá lá, ó. Ficou exatamente como o usuário digitou. Então, esse texto aqui, essa variável texto aqui, agora ela tem o conteúdo dela. Até vai dar para a gente testar aqui mesmo, né? Ó, texto. O conteúdo dessa variável é isso aqui, ó. Um texto barra n, outro texto barra n, outro texto barra n, né? Que é o último barra n entrou aqui porque aqui essa concatenação entra, né? Quando o usuário digita uma linha vazia. Não tem problema ter dois barra n's no final, depois a gente vai remover esses caracteres de qualquer forma, tá? Então, basicamente, conseguimos fazer essa primeira parte aqui, ler o texto com múltiplas linhas, terminar quando o usuário dá um enter, né, digita uma linha vazia, certo? Segunda etapa, separar as palavras, remover pontuação e padronizar para maiúsculas. Então, o usuário poderia digitar um texto com maiúsculas e minúsculas, né? Poderia digitar um texto com pontuação, eu até não fiz isso aqui ainda, mas a gente poderia ter. E o usuário poderia digitar, pode, né? Provavelmente vai digitar um texto com várias palavras, tá? Se o usuário fizer isso, eu quero padronizar tudo. Então, primeira coisa, padronizar para minúsculas é simples, né? Eu posso padronizar aqui mesmo, né? Para cada linha que o usuário digita, eu faço linha é igual a linha.lower. A gente já viu isso aqui nas aulas de string, né? Isso aqui troca todo o texto para minúsculas, tá? Isso aqui troca todo o texto para minúsculas. Lembrando, né? Strings são imutáveis, então eu não consigo alterar o texto que foi digitado pelo usuário. O que eu consigo fazer é criar um novo texto a partir de de um método como esse aqui, né, para gerar um string com letras minúsculas. Esse string gerado com letras minúsculas é reatribuído para a mesma variável, então eu substituo lá o conteúdo daquela variável com outro conteúdo novo, tá? Eu não estou alterando a variável original, porque isso não é possível, Python não permite alteração de strings, certo? Beleza, então essa parte aqui de trocar para minúsculas é fácil. Agora, remover pontuação, tá? Como é que eu posso remover pontuação de um texto, tá? Tem várias formas de fazer, tá? Várias formas. Mas existe um método que é bastante útil para isso, que é o método que chama alpha_al_num, né? Vou pegar esse texto aqui de exemplo, tá? Texto.al, ó, dá para ver aqui, ó, né? Opa, desculpa, is_al_num, ó. O que o is_al_num faz? Ele mostra a documentação aqui, não, tá muito para baixo, deixa eu botar aqui.
str.isAllNum. O que o isAllNum faz? Ali, ó, retorna true se a string é alfanumérica, tá? E se não, ela retorna falso. Então, se esse string aqui é alfanumérico, ou seja, ele tem caracteres ou alfabéticos ou numéricos, ele aceita esse caractere, né, como válido, digamos assim, e retorna true. Se não, ele vai retornar falso. Então, a gente pode usar isso aqui a nosso benefício, né? Porque o que a gente quer? A gente quer o texto que o usuário digitou somente com caracteres alfanuméricos, tá? Então, a gente consegue verificar isso aí para os caracteres. Eu não vou poder verificar para a linha inteira, né? Porque eu posso até verificar para a linha inteira isso, mas se eu verificar para a linha inteira, eu não consigo distinguir quais são os caracteres numéricos e quais não são. Então, inevitavelmente, eu vou ter que percorrer essa string aqui, tá? Então, o que eu posso fazer, por exemplo? Posso fazer um for para cada caractere, né, na linha que o usuário digitou. Eu vou lá e digo o seguinte: se esse caractere is, né, isso aqui é um string, ao num, aqui ele não vai completar para mim, porque ele não sabe ainda o que o caractere é. Se o caractere é alfanumérico, então significa que esse caractere é um caractere válido, e eu vou inserir ele na linha final. Deixa eu criar uma linha aqui, linha limpa, por exemplo, que vai ser uma linha vazia, mesma coisa, mesma lógica, né? Vou fazer um acumulador, né? Então, linha limpa é uma linha vazia, que não tem nada no começo. Eu vou botar nessa linha limpa aqui somente os caracteres válidos. Então, todo caractere C, para cada caractere C dessa linha aqui, se esse caractere é alfanumérico, então eu coloco ele na linha final, na linha limpa, né? E aí eu pego a linha limpa e coloco no texto. Tá? Então, eu vou fazer essa limpeza aqui da linha antes de colocar ela no texto. Tá? Verifica se o caractere é alfanumérico. Alfanumérico, não sei como é que se escreve, deve ser assim. Tá? Se for alfanumérico, eu insiro na linha limpa, que é a linha final que eu vou atribuir no meu texto final. Vamos testar esse negócio aqui. Informe um texto. Agora eu vou pegar um texto cheio de caracteres estranhos. Eu tenho um texto copiado aqui de um poema de Carlos Drummond de Andrade, até. Chama Os Ombros Suportam o Mundo. Vamos lá, olha só. Esse texto aqui tem um monte de caracteres estranhos. Ó. Tem 2 pontos, tem ponto, tem vírgula, tem ponto de interrogação. Enfim, tem um monte de caracteres estranhos. Além do que, tem letras maiúsculas e minúsculas. Há maiúsculas aqui, né? Maiúsculas aqui. Né? Então, eu quero remover todas as maiúsculas, que é o que eu estou fazendo nessa linha aqui, na linha 13, e quero limpar a linha, né? Limpar o texto linha por linha, remover todos os caracteres que não forem alfanuméricos. É isso que eu vou fazer agora. Vamos testar com esse texto. Olha lá, o que ele fez? Fez o que eu pedi, né? Ele removeu todos os caracteres que não eram alfanuméricos, inclusive os espaços, tá? Então, espaço não é um caractere alfanumérico, por isso ele removeu, tá? Vamos lá, eu vou ter que deixar os espaços aqui. Então, se o caractere é alfanumérico ou o caractere é um espaço, assim, né? Se ele é um espaço em branco, se ele for igual a isso aqui, então eu vou deixar o caractere lá, porque se eu remover os espaços em branco, depois não consigo distinguir as palavras. Vamos testar de novo. Deixa eu pegar meu texto aqui. Acho que eu estou com ele copiado já. Tô. Beleza. Olha lá. Os ombros suportam o mundo. Chega um tempo em que não se diz mais. Ó, não tem mais aquele 2 pontos, né? Antes tinham 2 pontos aqui, tinha um ponto final. Ó, ele removeu 2 pontos, removeu o ponto final, trocou as letras todas para minúsculas. Acho que todos os caracteres foram removidos. Parece que funcionou, tá? Beleza. Meu texto final tem aquilo que eu esperava que ele tivesse, né? Somente palavras, sem pontuação, sem letras maiúsculas, só com letras minúsculas. Separar as palavras, agora vamos para essa parte aqui, né? Separar as palavras significa o quê, né? Eu tenho um texto agora, o texto está um string inteiro, né? Um string é só um string com todas as palavras lá dentro, né? Como é que eu posso separar as palavras de um texto? Tem uma função específica para isso, que é a função split, né? Então, de novo, né? E só para a gente ver a documentação aqui, split.
Ó, o que que o split faz? Retorna uma lista, né, com as substrings da string separadas pelo separador sep, esse aqui, tá? O separador sep, ele é opcional, eu posso passar ou posso não passar, tá? Se eu não passar nada, ele vai fazer a separação da string, né, por espaços em branco, qualquer caractere que representa um espaço em branco. Para nossa sorte, isso vai representar espaços, que nem esse caractere aqui que eu estou deixando, né? Ele vai separar também quebra de linha, que nem esse caso, /n, e ele vai separar também tabulação e alguns outros caracteres que são considerados espaços em branco, tá? Então eu posso fazer o seguinte, posso fazer uma lista, isso aqui vai gerar uma lista, né? Então a lista do texto vai ser texto.split e ele vai separar todas essas palavras aqui numa lista, tá? Eu vou imprimir isso aqui agora na tela para a gente ver. Vamos testar? Deixa eu pegar meu texto aqui. Ó, beleza. Ele gerou, ó, que nem ele estava gerando um texto antes, ó, os ombros suportam o mundo, os ombros suportam o mundo, chega um tempo em que... todas as palavras aqui separadas numa lista, tá? Então agora virou, sim, uma lista de palavras, a lista tá separada, né, em várias palavras. Notem que vão ter palavras repetidas, aqui, ó, né, palavra o, por exemplo, estão repetidas, né? Palavra a estão repetidas aqui, né? Enfim, várias palavras vão se repetir, inclusive a ideia é essa, né? A gente quer contar as palavras repetidas, então é natural que tenham palavras repetidas nesse texto aqui para a gente poder contar, tá? Vamos adiante. Próxima coisa, né? O que a gente tem que fazer agora? Gerar um dicionário com as palavras e contar as ocorrências delas. Por que a gente vai gerar um dicionário? Vamos pensar um pouco sobre isso aqui antes de começar a fazer, né? O que a gente quer em última análise? Em última análise, a gente quer uma lista de palavras com as frequências e ocorrências dessas palavras no texto. Só que a gente quer uma lista de palavras única, né? Então, por exemplo, não quero várias vezes a palavra o, várias vezes a palavra e, várias vezes a palavra em, enfim. Eu quero que a palavra o apareça uma vez e eu diga assim, olha, dessa palavra aqui, o, tem 10 ocorrências, dessa palavra em tem 7 ocorrências, dessa palavra mas tem 3 ocorrências, sei lá, né? Para cada palavra, quantas vezes ela ocorreu. Então eu quero uma vez só cada palavra numa estrutura, né? Isso dá conta, né? Pensando por esse lado, né? Se eu quero palavras únicas, é texto e é só uma de cada, serve como chave de dicionário, certo? Então é uma boa estrutura para utilizar para armazenar esse tipo de dado. Eu posso usar, então, essas palavras únicas como chave de dicionário. O que seria o valor do dicionário? O valor seria, então, a frequência de ocorrência daquela palavra. Então, tem uma frequência associada a uma palavra, né? Então, para isso se usa uma estrutura associativa, né? Para cada palavra vai ter uma frequência associada, então eu coloco lá, as chaves vão ser as palavras e as frequências vão ser os valores das... desculpa, o valor vai ser a frequência de ocorrência daquela palavra, tá? Beleza. Como é que eu posso gerar, então, um dicionário a partir desta lista aqui? Eu tenho agora uma lista com texto, né? Eu quero gerar um dicionário a partir dessa lista. Como é que eu posso fazer isso, né? Bom, eu posso... uma opção, de novo, tem várias formas de fazer, né? Mas uma opção é, eu posso percorrer a lista, né? E iterar, né, todos esses itens aqui, cada um deles. Sempre que eu encontrar uma palavra que não existe no dicionário, eu crio uma chave lá dentro, né? Então eu posso começar um dicionário vazio. Então vamos lá, por exemplo, vou chamar de dicionário texto, chamar de frequências, uma coisa um pouco menor, né? Frequências, é o nome do dicionário. Então, o dicionário de frequências é um dicionário que começa inicialmente vazio, tá? Deixa eu fazer uns comentários aqui. Isso aqui era separando as palavras, né? Só para a gente ficar com o texto, o código bem comentado. Isso aqui é criando o dicionário de frequências, tá? Então, eu vou lá e vou criar um dicionário de frequências. Como é que eu crio esse dicionário? Eu crio ele vazio, porque no início eu não vou colocar nenhuma palavra lá dentro. Eu vou iterar pela estrutura da lista de texto, né? Então, vamos lá. Para cada palavra na lista de texto, então, aquela lista de palavras ali, né? Para cada palavra naquela lista de palavras que eu tenho ali, que é a lista de texto,
Se, vou fazer exatamente como eu mencionei, né? Se a palavra não existe no dicionário de frequências, é exatamente aquilo que a gente estava discutindo, né? A palavra não está lá no dicionário de frequências, então eu tenho que criar uma chave para aquela palavra, né? Então vamos lá, o dicionário de frequências na posição palavra vai receber algo, tá? O que isso aqui está fazendo, né? Eu tenho um dicionário de frequências que é inicialmente vazio. Eu vou chegar lá, vou pegar a primeira palavra, por exemplo, os, né? Eu vou perguntar, os não existe no dicionário de frequências? Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Isso aqui vai ser verdade, né? Porque não tem nada no dicionário de frequências, então os certamente não está lá, né? Não está entre as chaves do dicionário, tá? Então, eu vou pegar e vou dizer o seguinte, então, frequências na posição palavra, que no caso é os, nesse exemplo que a gente está usando, vai ter o quê? Vai ter alguma coisa lá, um contador de ocorrências, no caso, né? Como é que eu inicializo esse contador de ocorrências? Se eu estou incluindo uma palavra, que no caso aqui, por exemplo, é a palavra os, que eu encontrei na lista, no dicionário pela primeira vez, quantas vezes essa palavra ocorreu? Uma vez, tá? Então, eu começo o contador com 1, certo? Porque essa aqui é a primeira ocorrência dessa palavra. A primeira vez que eu encontrei essa palavra na lista, eu estou criando uma chave de dicionário para ela, tá? Detalhe, tá? Só para constar, né? Eu estou procurando no dicionário de frequências, isso aqui significa, né, que eu estou procurando entre as chaves do dicionário de frequência. É o mesmo que fazer frequências.keys, né? Então a gente já viu isso aqui na aula teórica lá, né? Eu posso pesquisar entre as chaves do dicionário explicitamente, com aquela função keys, né? O método embutido lá do dicionário keys. Ou então eu posso simplesmente fazer assim, tá? Se eu estivesse procurando entre os valores do dicionário, seria outra coisa, teria que procurar especificamente nos valores usando lá o método values, por exemplo, tá? Beleza. Se isso aqui não for verdade, o que significa? Né? Ou seja, a palavra não está em frequências, que é o caso onde eu não tenho uma palavra ainda no dicionário, eu quero incluir. Então, eu vou incluir pela primeira vez com o número 1. Se isso aqui for falso, significa a palavra já está lá. Então, eu estou encontrando, por exemplo, pela segunda vez a palavra, né? Então, sei lá, aqui na palavra O, eu vou encontrar ela pela primeira vez aqui e vou fazer essa operação aqui, né? Frequências na posição O igual a 1. Depois, eu vou chegar em algum momento, eu vou encontrar outro O aqui, ó, por exemplo, tá? Então, eu encontrei esse segundo O. Quando eu fizer esse teste, eu vou verificar palavras not em frequência vai ser falso. Por quê? Porque a palavra O já está lá no dicionário. Se ela já está no dicionário, eu faço o quê? Eu incremento esse contador aqui. Tá? Então, eu faço lá o que já tem lá, né? Eu pego a frequência dessa palavra O mais 1. Então, se já tinha 1, vai virar 2. Se já tinha 2, vai virar 3 e assim por diante. Isso aqui vai contar, então, as ocorrências dessa palavra aqui, né, que eu estou procurando, dentro do dicionário. Vamos ver o que isso aqui vai me mostrar, né? Vamos rodar. Deixa eu pegar meu texto aqui. Opa, frequencias, né? Frequências. Acho que é isso. Adiante. De novo. Tá lá, ó. Beleza, a primeira palavra que era os ali, ó, né, aconteceu 3 vezes, tá? Então, daria para olhar aqui, mas apareceu aqui, né, os. Deve ter os em algum outro lugar, que vai ser difícil de achar agora. Ó, achei mais um os aqui. Não sei onde é que tá o outro, deve estar por aí, tá? Então, daria para verificar, a princípio eu acho que isso aqui funciona, tá? Verificar se todas essas palavras estão sendo contadas direitinho. Mas enfim, ombros apareceu 2 vezes, suportam apareceu 2 vezes, O apareceu 6 vezes e assim por diante. Consegui gerar, então, o dicionário com as palavras e contando as ocorrências, certo? Isso aqui está bem feio, né? Não tem como apresentar isso aqui para um usuário. O ideal é imprimir uma listinha direitinho, né? Imprimir isso aqui numa lista, né? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer? Terceira etapa, imprimindo o resultado. Então, eu consegui gerar um dicionário com as frequências, agora eu quero mostrar esse resultado na tela para o usuário de uma forma mais organizada do que isso aqui, né? Como é que eu posso fazer? Eu posso percorrer o dicionário, que a gente discutiu também, né? For uma variável qualquer, por exemplo, chave, né? Vou usar palavra, tá? Porque o que são as chaves desse dicionário aqui? São palavras, essencialmente, né? Então, for palavra em dicionário, né? Que é frequências. Eu posso imprimir assim, né? Int palavra.
E aí o que eu vou imprimir? Vou imprimir a palavra e algo a mais, né? A frequência de ocorrência daquela palavra. Posso fazer assim, frequências na posição palavra, posso, né? É uma forma de fazer. Posso também usar aquele método items, né? Então eu poderia fazer assim, items. Então o que isso aqui vai me dar? Ele vai me dar todos os itens, né? Os pares chave e valor desse dicionário de frequências. Então eu posso fazer palavra e frequência. Então aqui não confundam, né? Frequências, frequência. Então eu posso fazer assim, né? Ficar um pouquinho mais curto. Depois a gente talvez tenha que desfazer isso aqui, mas não tem problema. Vou tirar esse print daqui por enquanto. Não preciso mais debugar. Vamos lá. Vamos rodar. Insira um texto. Vamos pegar o nosso texto de novo aqui. Tá lá. Ó, melhorou um pouco, né? Estou mostrando aqui na tela para o usuário uma lista de palavras. Notem, a lista de palavras está na mesma ordem que elas foram inseridas no dicionário, tá? Então eu estou mostrando as palavras na ordem que elas apareceram pela primeira vez, tá? Então tem aqui as frequências de ocorrência. É difícil de analisar qualquer coisa assim ainda, né? Porque tá tudo misturado, as palavras, né? Eu não sei qual é a palavra mais frequente, por exemplo, né? Coisas do tipo. O ideal, então, nesse caso, seria ordenar essa lista, tá? Então, imprimir a lista de palavras ordenada pela frequência, tá? Como é que eu posso fazer para ordenar uma lista de palavras, no caso, um dicionário de palavras aqui que a gente está falando, né? A gente já discutiu que dicionários são estruturas que não preservam ordem, não estabelecem relação de ordem entre os seus elementos, tá? Mas existe um método que a gente pode utilizar, que é o método sorted. Sorted, né? O que ele faz? Ele retorna uma lista contendo os itens de um iterável qualquer em ordem crescente por padrão, tá? Eu posso reverter a ordem, trocar esse reverte de false para true, e posso também estabelecer uma chave de ordenação, que a gente vai discutir agora, a gente já discutiu em aulas passadas, mas vamos discutir de novo, tá? Como é que eu vou ordenar esse dicionário? Então, eu tenho um dicionário de frequências, e se eu fizer assim, né, até posso fazer esse teste aqui, tá? Eu tenho um dicionário de frequências, o dicionário está aqui, ó, né? Eu posso fazer sorted frequências? Posso, tá? O que isso aqui vai fazer? Ele vai ordenar isso aqui em ordem alfabética, as chaves em ordem alfabética. Mas não é bem isso que eu quero, né? O que eu quero é ordenar o dicionário de frequências pela ordem da ocorrência e não pela ordem alfabética. A gente já viu que tem um método do próprio dicionário que é o método get, né? Então a gente pode fazer sorted, deixa eu copiar daqui, peraí. Sorted, ponto. Aí, né, eu passo o argumento key aqui, né, que significa, eu vou passar uma chave de ordenação, uma função que vai permitir fazer a ordenação do dicionário. Eu vou ordenar com frequências.get. Frequências.get significa, ele vai pegar, retornar o valor do dicionário para essa chave, como chave de ordenação, e aí o valor do dicionário vai ser usado para ordenar as chaves do dicionário. Isso aqui vai me dar o dicionário em ordem de frequência. Vamos olhar aqui em cima rapidinho. Ó, a palavra chega está no final aqui, em algum lugar. Aqui, chega. Tem ocorrência 1, né? Qual que tem uma ocorrência grande aqui? Por exemplo, em tem uma ocorrência grande, tempo tem uma ocorrência grande, o tem uma ocorrência grande, né? Essas palavras devem estar mais no final aqui, ó. Tempo, em, o, e, que, a e não, tá? Por quê? Porque ele está ordenando em ordem decrescente, em ordem crescente por padrão, né? Para ordenar em ordem decrescente, eu tenho que fazer reverse igual a true. Ele vai inverter essas chaves aqui e me trazer o dicionário ordenado em ordem de valor, por causa disso aqui, e decrescente. Tá? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é usar essa lista aqui. Eu posso criar uma lista, né? Por exemplo, chamar de frequências ordenadas, alguma coisa assim, e aí eu uso essa lista aqui de frequências ordenadas, uso essa lista aqui de frequências ordenadas ao invés disso aqui, né? Então, eu vou percorrer essa lista de frequências ordenadas. Aí, notem, isso aqui não é mais um dicionário, isso aqui é uma lista mesmo, ó. Então, eu estou percorrendo uma lista de palavras de novo. Então, como isso aqui é uma lista, eu vou ter lá cada palavra nessa ordem aqui, né? Nessa lista. Então, eu vou ter que fazer frequências, como eu estava fazendo antes, na posição palavra, tá? Para acessar o dicionário de frequências e pegar a posição daquela palavra respectiva. Vamos rodar de novo. Vamos pegar um texto aqui, pode ser o mesmo texto de antes, esse aqui.
Perfeito, tá? Vamos ver. Olha lá. Tá, então as palavras que têm as frequências que são mais frequentes estão vindo no começo, ó. Que, não, a, depois o, né? Tempo, as, os, palavras comuns, né? Talvez a palavra mais diferente aqui que está aparecendo no começo é tempo, por exemplo, né? Que apareceu 5 vezes, por exemplo. Né? Então daria para inferir alguma coisa sobre o que fala esse texto aqui, por exemplo, né? Então, enfim, né? Tem aí, claro que esse texto é muito curto, né? Talvez eu precisasse de um texto mais longo para estatisticamente inferir alguma coisa a partir desse texto, mas a ideia é mais ou menos essa aqui, tá? Bom, então a última coisa que a gente se propôs a fazer aqui é mostrar a frequência também em percentual, tá? Isso aqui não é nada muito complicado, né? O que é a frequência em percentual? Então, o meu texto lá originalmente tinha, por exemplo, 1000 palavras, daí 50 dessas palavras são uma determinada palavra, né? Que eu acabei de contar as ocorrências. Né? Isso vai dar aproximadamente aí a frequência em percentual dessa palavra nesse texto. Né? Por exemplo, a gente pode calcular o total de palavras pelo total de palavras original aqui do texto. Eu tenho esse total aqui, né? A lista, essa lista de texto aqui, ó, né? Ela tinha uma lista de palavras com todas as palavras do texto. Então, o comprimento dessa lista é o total de palavras. Se eu fizer a quantidade, né, a frequência de uma palavra dividido por isso, né, isso aqui vai me dar mais ou menos a frequência dessa palavra em percentual. Claro que eu vou precisar multiplicar isso aqui por 100, então fazer assim, 100 vezes isso, vai me dar a frequência em percentual direitinho, né? Vou botar isso aqui como percentual, uma variável, né, só para ficar mais fácil de manipular, e vou colocar ela aqui no meu print. Vamos botar o print aqui do lado e vamos rodar. Beleza? Meu texto tá aqui. Ó, tá, ficou aí, né, um percentual gigantesco com um monte de casas depois da vírgula aqui. Tá bem feio isso aqui, né? Acho que dá para melhorar bastante, mas o que foi pedido aqui era mais ou menos isso, tá? Vamos só para terminar melhorar essa saída aqui, né? Como é que eu posso formatar melhor esse negócio aqui? Vamos usar um f-string. Então eu vou botar assim, né? Palavra é a palavra que o usuário digitou. Aí aqui, né, a frequência de palavras é outra variável, né, que eu peguei lá do meu dicionário, e o percentual é outra variável. Eu não vou deixar isso aqui com 1000 casos depois da vírgula, vou botar 3, por exemplo. Então, vou separar, 3F, né? Alguma coisa assim, para colocar só 3 casos depois da vírgula. Um outro detalhe, que está bagunçando tudo aqui, né, é que o tamanho da palavra fica variando, né? E isso é uma coisa meio ruim, assim, né? Porque fica difícil de ver, né, o que está escrito aqui, o conteúdo do restante, as outras informações, né, a frequência e o percentual, fica difícil de ver. Então vamos botar assim, né, vamos botar uma tabulação aqui para tentar resolver isso, por exemplo. Depois a gente melhora. Então, vamos tentar com uma tabulação primeiro, depois a gente tenta melhorar isso aqui. Então vamos rodar, vamos ver como é que isso vai ficar. Ali meu texto. Já melhorou, né? Não está 100%, mas está bem melhor do que antes, né? Então, olha só, eu consegui com uma tabulação alinhar algumas coisas aqui. Então, por exemplo, para palavras pequenas, ele coloca aqui a palavra, depois ele bota uma tabulação e aí começa o próximo campo aqui, né? Que é a frequência de ocorrência aqui. Aí ele coloca outra palavra, né? E outra tabulação, desculpa, né? E a frequência de ocorrência aqui. E a frequência em percentual aqui. Primeiro está faltando um símbolo de percentual lá no final, tá? E segundo, não funciona sempre, né? Porque para palavras grandes, por exemplo, aqui suportam, né? Ela termina aqui bem na tabulação, então a tabulação vai até o próximo espaço, né? Isso é uma coisa meio ruim que acontece com tabulações, né? O ideal aqui é eu usar um formatador de string, tá? Então, assim como tem esse 2 pontos aqui para formatar um float, por exemplo, com 3 casas decimais, tem um formatador para strings. Eu posso fazer 2 pontos, botar aqui uma quantidade de caracteres e um S de string, tá? Então, vamos testar assim. Vamos lá, ver se melhora. Vou pegar o nosso texto aqui de novo. E rodar.
Melhorou, né? Claro que eu coloquei um número fixo aqui, né? Esse número fixo é de 20, então se por acaso tiver uma palavra com mais do que 20 caracteres, por exemplo, no texto, isso aí vai gerar um problema, né? Mas tudo bem, dá para fazer melhor, né? Dá para a gente descobrir qual é a maior palavra dessas aqui, por exemplo, e implementar com esse número, por exemplo, né? Não é difícil de fazer isso. Onde é que eu processo as palavras, né? Aqui eu separo as linhas, né? Da palavra, limpo a linha, depois aqui eu faço um split, separo as palavras numa lista. Eu já percorro essa lista aqui, né? Eu faço enquanto palavra e em lista texto. Então, cada palavra está sendo percorrida aqui dentro desse laço de repetição. Eu posso descobrir qual é a maior palavra aqui dentro? Poderia, por exemplo, né? Então, aqui, né? Aqui dentro desse if eu detecto se tem uma palavra nova, né? Então, aqui eu estou dizendo assim, olha, esta palavra aqui está ocorrendo pela primeira vez. Eu posso perguntar, né? Será que essa palavra é a maior palavra? Como é que eu posso fazer isso, né? Será que o comprimento dessa palavra aqui é maior do que alguma coisa? Vou chamar de maior palavra. Se isso for verdade, né, se o comprimento dessa palavra é maior que a maior palavra, então eu faço o seguinte, maior palavra é o comprimento dessa palavra aqui, por exemplo, né? Claro que eu tenho que inicializar isso com alguma coisa, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui, maior palavra igual a 0. Então vamos supor, né, a maior palavra começa com 0, a primeira palavra que eu achar vai ter um comprimento maior do que 0, isso aqui vai dar verdadeiro, ele vai definir essa maior palavra aqui como sendo alguma coisa maior do que 0. Então, seja lá qual for o tamanho da maior palavra, isso aqui me dá o maior tamanho de palavra, tá? Como é que eu uso esse negócio aqui dentro? Tem uma questão, né, uma coisa curiosa que dá para fazer com fstring, que é o seguinte, dá para fazer assim, né, colocar uma variável aqui para representar o comprimento do texto que eu estou colocando aqui. Então, eu posso colocar uma variável ao invés de colocar uma constante para representar esse valor aqui. Notem que ficou tudo alinhado, né? Eu tenho isso aqui tudo é um campo da fstring, né? E aqui dentro desse campo da fstring eu tenho um outro campo para substituir, ele faz isso direitinho, tá? Vamos lá. Vamos rodar. Então, nesse caso aqui, vamos pegar o nosso texto de novo e testar com ele. Ó, ficou um pouquinho melhor, ó, não ficou sobrando aquele monte de espaço, antes estava sobrando um monte de espaço, agora ele ficou um pouco mais apertadinho aqui, né? Ele tá, deixa eu ver, a maior palavra deve ser essa aqui, ou essa aqui, resplandecem, as duas, acho que é o mesmo comprimento, né? Tem um tab aqui ainda, ó, tem uma tabulação aqui, e as palavras que não têm esse comprimento, né, ele coloca espaços em branco, ó, tá vendo? Então tem uns espacinhos em branco para complementar o espaço que faltou naquelas palavras que são menores. E aí depois vem uma tabulação. E aí fica tudo alinhadinho, tá? Então é uma forma de fazer um pouco melhor aí. Dá para fazer para os campos numéricos isso aqui também, tá? Dá para a gente calcular aí o tamanho dos campos numéricos e fazer essa mágica aqui para os campos numéricos, tá? Será que esse negócio roda para um texto longo? Eu tenho um texto maior aqui que eu copiei. Deixa eu copiar meu texto aqui. Vamos testar isso aqui com um texto um pouco maior. É alguns capítulos aí do Romeu e Julieta, tá? Ó, tem um monte de caracteres estranhos, tá? Tem vários caracteres, inclusive, né, isso aqui ele vai converter numa palavra, ó. Tipo, ele vai tirar esse caractere daqui e vai converter numa palavra. Vai tirar esse caractere daqui e vai converter isso aqui numa palavra. Então, né, tem 2 pontos, tem letras maiúsculas, tem um monte de coisa. É um texto bem longo, tá? Eu copiei aqui um trechinho aqui de um livro para a gente processar e ver o que vai acontecer, tá? Vamos lá, será que vai funcionar? Rapidinho, né? Processou e mostrou o resultado. Demora para mostrar o resultado na tela, tá? Eu poderia truncar esse resultado, não mostrar todas as palavras, talvez mostrar só as primeiras 10, 20 palavras, alguma coisa assim, para não ficar muito longo. Mas vamos lá olhar o que tem de palavras mais frequentes. Talvez fosse bom ordenar ao contrário, né? Para ficar mais perto. Enfim, ó, olha lá. Em inglês, né? Palavra mais frequente geralmente vai ser, né? The, depois and, depois to, of, in e that. E aí vem uma palavra diferente, ó. Isso aqui deve ser o nome de alguém, possivelmente. Isa, you, tudo palavras normais. Ó. Romeu, então, ó, por exemplo, eu consigo descobrir quem são as pessoas. Ó. Isso aqui deve ser uma pessoa, isso aqui deve ser uma pessoa. Que são palavras que são incomuns, assim, né? Sei, dá pra procurar aqui outras coisas, né?
fair, enfim, aí daqui para frente começa a aparecer pouco, né? Então, né, 6 ocorrências, 5 ocorrências, isso aqui já não é muito mais significativo, talvez, né? Enfim, tá, pessoal, era isso que tínhamos para essa aula prática, tá? A gente exercitou aí alguns dos principais conceitos e estruturas de dados, tanto de strings quanto de listas, quanto principalmente de dicionários, né? Que foram as últimas que a gente estudou. Nesse exemplo aí de exercício de processamento de texto, tá? Procurem fazer os exercícios da semana, tentar tirar dúvidas e qualquer coisa nos avisem. Até então a próxima aula.